Graça e paz, queridos, estamos aqui mais uma vez para trazer a mensagem profética para a sua vida. Hoje eu quero trazer uma palavra no livro, na carta do apóstolo Paulo, de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, apenas o versículo 8. Vamos lá? Vamos meditar na palavra do Senhor? Diz assim: Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Queridos, estamos hoje vivendo momentos difíceis na nossa nação, para falar melhor, no mundo todo, onde essa crise da pandemia tem, infelizmente, levado muitas pessoas a óbito, outras com sequelas, outras com medo, outras com tristezas por causa das perdas, enfim, é um transtorno no modo geral. E às vezes nós, de alguma forma, temos muito mais deixado que a revolta, ela nos invade, ela nos consome e gerando, no modo geral, dissensões, guerras, enfim. Vive hoje, sabe, como nós podemos ver as notícias, os noticiários do dia a dia, as discussões políticas, um é a favor de A, outro é a favor de B, e no final da história, essas discordâncias políticas têm levado, ou melhor, não têm levado nada a lugar nenhum, na verdade. O que a Bíblia nos orienta, na verdade, é outra forma. E nós que somos cristãos, particularmente, eu queria que você não me levasse a mal, mas quando nós crentes, cristãos, que dizemos que temos a mente de Cristo, vivemos discutindo ou mandando alguns recados ou dando algumas notas, expondo alguma coisa, publicando alguma coisa referente a incitando pessoas contra o político tal, contra o político ciclano, fulano, nós estamos praticamente contrariando a palavra de Deus. E nós precisamos rever esses conceitos, né? Não é falando mal de políticos que a gente vai resolver o problema do nosso país, né? Se isso resolver esse problema, né, e com certeza nós já estaríamos com um mundo bem melhor. Bom, o conselho de Paulo aqui não é falar mal, não é se irar, não é discutir. O que Paulo nos aconselha nessa passagem e no modo geral a Bíblia também, em contextos, tem nos ensinado é que devemos orar. Existe sempre um slogan que eles colam nos carros, e um dia eu li, diz assim: quem ora não reclama. Então, se nós estamos reclamando, né, não estamos orando. Não adianta dizer, eu oro, mas fulano de tal, aí começa a falar mal. Não, orar não é reclamar. Orar é orar. Orar é confiar. Orar é colocar as coisas nas mãos de Deus, é confiar que Deus tem o controle. Já pregamos aqui, eu me lembro muito bem que foi uma mensagem que eu preguei, e ela foi profética para a minha vida também. Eu oro na mensagem que eu preguei sobre a soberania de Deus, que Deus é soberano sobre todas as coisas. Precisamos aprender esses princípios, esse princípio da soberania de Deus. Hoje, as reclamações, as revoltas, elas sempre geram a ideia que nós não confiamos ou que nós não aceitamos e que não cremos na soberania de Deus. Porque se nós crermos na soberania de Deus, eu tenho certeza absoluta que nós não vamos aqui discutir sobre A ou sobre B. Nós vamos apenas confiar em Deus, confiar no Senhor, saber que Ele tem o controle, que Ele tem o domínio. E que Paulo fala aqui, que a oração não deve ser feita somente dentro de um templo, ou dentro de um quarto, ou num lugar privado, ou seja o que for. A oração, ela deve ser feita em todo lugar.
Então, é orar, como diz lá no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículo 17, orar sem cessar. Isso é, orar em todos os lugares. Agora, o detalhe aqui dessa oração está na parte B dessa passagem, levantando mãos santas. Então, orar, mas falando mal, orar questionando isso, questionando aquilo, aí tira essa característica, né? E aí ele conclui, sem ira e sem dissensões, sem ira e sem discussões, vamos dizer assim, discussões, e assim por diante. Precisamos entender que precisamos orar pelo nosso país, orar pela sua igreja, orar pelos seus pastores, orar pela sua liderança. A Bíblia ela é bem enfática quando fala que temos que orar pelos nossos governadores. Aí, se eu falo mal do governador, se eu falo mal do presidente, se eu falo mal do prefeito, se eu falo mal da minha liderança na igreja, se eu falo mal da liderança do meu trabalho, se eu falo mal disso, então eu estou amaldiçoando. Então, resumindo aqui, que eu não posso falar muito hoje sobre esse assunto, detalhar esse assunto, mas podemos resumir esse assunto dizendo que quando nós temos o que nós merecemos, o que nós pedimos. Se você fala mal da sua polícia, da polícia militar, você não vai ter guarnição durante ali. Se você fala mal do governo da sua cidade, você vai ter uma cidade ruim. Se você fala mal do governo do seu estado, você vai ter um estado ruim. Se você falar mal da presidência da República, independente de quem esteja lá, você vai ter um Brasil ruim. Então é nós, com as nossas reclamações, com as nossas iras, com os nossos embates, aquelas postagens qual as pessoas colocam no Facebook ou no Instagram, ou seja o que for, falando mal de A, falando mal de B na área política. Não fale mal do seu governo, fale bem. Diz a Bíblia aqui, o contexto justamente fala sobre isso mesmo, que nós estamos falando aqui agora. É só você ler o capítulo 2, todo de 1 Timóteo, você vai ver que lá, né, no início, está falando sobre isso. Eu vou ler daqui a pouquinho para você. Mas o que eu quero aqui, antes de eu ler, eu quero dizer para você, é que você precisa sintetizar que nós erramos muito. Oramos, mas discutimos. Oramos e iramos. Oramos e nós dissensamos. E assim por diante. Então, orar. Aqui no versículo 1, Paulo ele fala, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos os que exercem autoridade, para que tenha uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. E isto é bom e agradável perante o nosso Salvador. Queremos ter tranquilidade? Queremos ter uma vida tranquila? Então temos que orar. Se nós não temos, porque a igreja, ou no modo geral, todos não estão orando como deveríamos orar. Então, eu quero só dar uma palavra rápida aqui hoje sobre isso. É algo que está falando no meu coração constantemente. E como estamos aqui com uma mensagem profética para a sua vida, eu quero também trazer essa mensagem profética, que você precisa orar pelos seus governos e parar de reclamar deles. Você não vai me ver falando mal de governo nenhum. Ao contrário, eu oro para que Deus abençoe quem esteja lá no governo. E que eu tenho certeza que você, se juntando a nós nesse trabalho de oração, nós vamos mudar, não é brigando ou falando mal, vamos mudar orando, pedindo ao Senhor para que Ele haja. Nunca se esqueça de um detalhe muito importante, antes de eu terminar essa fala aqui hoje, essa mensagem hoje aqui. Deus é soberano. Nunca vamos esquecer disso. E só acontecem as coisas, e Deus permite as coisas acontecerem, perdão. É para mostrar para a gente que nós é que estamos errados. Amém? Deus te abençoe. Deixa aí o lembrete, o céu é o nosso limite. Até amanhã, por mais uma mensagem profética para a sua vida.